Fala, candidato! Vamos lá, nosso desafio MPU, Fundação Getúlio Vargas. Você sabe que não se trata de uma banca qualquer, é uma banca que trabalha muito leitura. Você tem que tomar muito cuidado. Você não pode ler de maneira... Arnaldo estava muito concentrado, desconcentrou um pouquinho com essa banca, dançou. Poucas questões gramaticais, tá? Sempre, tá? Muita semântica, tá? Estilística, funções da linguagem. Essa é a banca que a gente vai encarar agora. Então separei para você aqui 15 questões, tá? Vou explicar para você com detalhe. Você vai ter resolvido essa prova já anteriormente e tomara que você consiga compreender por que sim, por que não dela, né? Então vamos lá. Texto. Todos os textos são curtos. A banca não trabalha com texto grande, para mostrar que não é uma questão de tamanho do texto, mas de candidatos que não se prepararam adequadamente para a prova de português. O mito da maioridade penal. Marcelo Freixo, O Globo. Quando eu falo sobre redução da maioridade penal, costumo dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que prefere a segunda opção. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a constitucionalidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Acabou, meu texto. Observa, por favor, que ele só disse quem escreveu, tá? E esse trecho de texto aqui foi colocado em O Globo. Tá na boa? Bom, no mito da maioridade penal, eu percebo que o Marcelo Freixo, ele tem uma opinião. Isso daqui é um texto opinativo, ou seja, uma dissertação, tá, argumentativa. Você percebe muito bem que ele faz uma proposta de alternativa. Olha lá. Quando eu falo sobre redução da maioridade penal, eu costumo dizer, o uso da primeira pessoa é característico do texto argumentativo, tá? Deixa eu só ativar a caneta aqui. Ativar a caneta. Parece que agora também não ainda. Canetinha. Agora. Quando ele fala, costumo dizer, o uso da primeira pessoa é característico do texto argumentativo, que a sociedade precisa decidir em que banco quer ver a juventude. Como ele fez uma proposta, banco da escola ou banco dos réus, é porque ele está propondo que o menor, tá, seja educado quando ele, por acaso, cometer um delito, ao invés de colocá-lo no banco dos réus e condená-lo, julgá-lo e condená-lo, que ele vá para a escola para poder estudar e ser educado para poder não cometer mais aquele crime. Então, quando alguém te faz uma proposta com alternativa, é porque essa pessoa, tá, está enxergando, tá, uma alternativa àquilo que a sociedade quer. A sociedade quer diminuição da maioridade penal, mas ele olha e propõe banco dos réus e banco da escola. Então ele está propondo também uma maneira de dizer não a essa diminuição. Ok? Vou para a questão. Segundo o expresso no texto 1, quando ele fala segundo o expresso, ele está dizendo segundo o que está escrito. Cuidado com essas palavrinhas. Segundo o que está escrito no texto 1, depreende-se que o autor do texto, quando ele fala depreende-se, ele diz conclui-se. O que eu posso concluir daquilo que está escrito no texto 1? Segundo escrito no texto 1, conclui-se que o autor do texto, letra A, apoia a decisão da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Ele não apoia. Tá? Ele não apoia. Por isso, ele deu uma alternativa, tá, à decisão. Porque a decisão da comissão é diminuir a maioridade penal para colocar o jovem cometeu o delito, vai para o banco dos réus. Ele acha, a opinião dele, está na alternativa que ele colocou. Tá? Banco dos réus ou banco da escola. Então a letra A está fora. Ok? Fora. Letra B. Critica o sistema educacional. Em momento nenhum, não está escrito no texto nenhuma crítica ao sistema educacional. Letra C. Desaprova a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Bom, eu vou colocar aqui um pequeno ok, entendeu? Quando ele fala que desaprova, o que eu digo para você, a opinião dele é que há uma alternativa para essa redução. Porque a redução
vai colocar o jovem no banco dos réus. Ele acha que o jovem tem que ser colocado no banco da escola. Então, por enquanto, é a letra C. Letra D. Lamenta afetivamente. Afetivamente, ele mostra afeto, tá? O encaminhamento de menores para a prisão. Não. Ele não lamenta afetivamente. Ok? E letra E. Aplaude a aprovação. Ele não aplaude a aprovação. Ele propõe uma alternativa. Ele diz aqui no texto, olha, quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos réus. Se for no banco dos réus, então é a favor da PEC. Se não for a favor do PEC, é porque é a favor que eles ficam no banco das escolas. Então, na primeira questão, a melhor resposta é a letra C de criança. A alternativa A, B, D e E não estão escritas, logo não podem ser concluídas. Eu só posso concluir daquilo que foi escrito. Então, a primeira questão, letra C. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. O autor do texto 1 apela para algumas estratégias argumentativas. Lembra que eu falei que era um texto argumentativo? Estratégias argumentativas. A estratégia identificada de forma correta e adequada ao texto é... Então, vamos lá. Letra A. A criação de autoridade para seus argumentos, ao citar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Gente, dentro do texto, sim, fala-se da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Só que essa comissão aqui, ela é a favor da PEC, da diminuição da maioridade penal. Ou seja, quem é a favor da PEC é contra a criança na escola. E o Freixo é a favor da criança na escola. Logo, ele não usa a Comissão de Constituição e Justiça, tá, como autoridade para os argumentos dele. Aliás, ele não usa nenhuma instituição, entendeu? Como autoridade. Ele está dando opinião. Ele fala tanto eu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Costumo dizer. E ele, para ele poder defender o argumento dele, ele não usa nenhuma autoridade. Então, a primeira alternativa está fora. Letra B. O autor do texto 1 apela para algumas estratégias argumentativas. A estratégia identificada de forma correta e adequada do texto é o aumento da força de seus argumentos ao colocar as opiniões em primeira pessoa de singular. Gente, quando eu coloco opinião em primeira pessoa, eu diminuo a força do argumento, porque eu estou defendendo meu ponto de vista. Quando eu uso o verbo na terceira pessoa, eu aumento o potencial do meu argumento, porque eu estou dizendo que eu estou defendendo a opinião de outros e não a minha. Então, a letra B também está fora. Aumento das forças dos argumentos ao colocar opiniões em primeira pessoa. Não. Sempre que você colocar argumento em primeira pessoa, você faz o seu argumento perder a força. Tá ok? Porque você está defendendo o seu interesse. Tá? Tá trabalhando, tá, em objetivo próprio. Letra C. O apelo à intimidação do leitor. Ele intimidou o leitor, antecipando os perigos sociais de uma parte delinquente na juventude. Não houve isso de jeito nenhum. Isso aqui é um absurdo. Essa alternativa foi falta de opção do elaborador. Fora. Letra D. A utilização de um falso argumento, ou um ou outro, ao dizer no banco da escola ou no banco dos réus. De fato, ele cita, não é verdade? O que está dizendo na letra D. Então, a letra D já fica como alternativa correta. Eu não estou dizendo que é ela ainda. Para ser ela, eu vou analisar a letra E. Sempre lembrando, eu só resolvo a prova aqui com você. Eu, na verdade, venho resolver a questão e vou ver o impacto que a questão pode ter para o candidato. Então, haverá questões que vocês vão perceber que eu vou ler mais de uma vez, que eu vou dar uma opinião sobre a elaboração da questão. Porque quando a questão vem obscura, isso prejudica a análise da questão pelo professor e pelo aluno. Então, a letra D traz uma informação que realmente está no texto. Agora, para eu dizer que está correta, porque o meu medo aqui ao afirmar a questão é esse falso argumento. Utilização de um falso argumento. Eu não posso debater isso aqui ainda, eu vou para a letra E. O autor do texto 1 apela para algumas estratégias argumentativas. A estratégia identificada de forma correta e adequada ao texto é, letra E,
o uso de argumento apoiado em pública autoridade. Ele não se apoia em pública autoridade, ou seja, ele não citou nenhuma autoridade que diga a mesma coisa que ele, que a criança tem que ter o direito de ir à escola, ou seja, sentar no banco da escola dos réus. Então, não há, dentro do texto, o uso de argumento apoiado em pública autoridade. A letra E está fora. Eu consegui eliminar os absurdos da questão. A resposta correta ficou sendo a letra D. Ok? Agora, vamos lá. Por que a banca está propondo que se trata de utilização de um falso argumento? Vou voltar ao texto. O texto diz assim, ó. Quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos réus. Ele está dizendo que, repara bem, uma saída para a delinquência juvenil é a escola. E por que ele fala que é falso argumento, pessoal? Muito bem, porque os jovens têm a escola pública existe, ela funciona. Mas ela não é suficiente para tirar os jovens da delinquência. Eles praticam a delinquência até dentro da escola. Então, por isso que a banca está chamando de falso argumento. Mas a questão 2, a resposta é a letra D. É a única alternativa que lança a mão de uma estratégia argumentativa do autor. 2, letra D. Questão 2 não foi difícil. Questão 3. Se no banco da escola ou no banco dos réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que prefere a segunda opção. A forma correta dos demonstrativos na substituição do termo sublinhados é... Galera, isso aqui é um assunto que nós estudamos e que a FGV gosta muito, tá ok? Que é você saber usar os pronomes demonstrativos como coesivos textuais. Então, presta atenção aqui, ó. Se eu digo assim, ó. Paula e Ana vão viajar. Ponto. Eu vou escrever algo mais sobre a Paula e a Ana. Só que eu não quero repetir a palavra Paula nem a palavra Ana. Então eu vou colocar elementos, que se refiram a Paula, que se refiram a Ana, ok? Refiram-se a elas, mas e que a gente chama de coesão, Elementos de coesão são todos os tipos de mecanismos que fazem o texto ter continuidade e representam informações que vêm antes ou depois, ou informações que não estão no texto, mas você, por conhecimento de mundo, consegue identificá-los. Então aqui, olha, Paulo e Ana vão viajar, ponto. Esta irá à Argentina. Observa, por favor, que eu usei o pronome demonstrativo esta. Esta sempre se refere à mais próxima, que é a Ana. E aquela é a mais antiga. Quem é aquela? Aquela é a Paula, tá? Aquela vai ao Uruguai. Tudo bem? É assim que se usam os pronomes demonstrativos, dentro do texto. Então, sempre lembrando, quando ele falou a segunda opção qual é? Banco dos réus. Então, no lugar de segunda opção, que é mais próximo, ele deveria ter colocado este, prefere este, que é o banco dos réus. Então, vamos lá. Se no banco da escola, no banco dos réus, anteontem o Congresso Nacional sinalizou que prefere a segunda opção. A forma correta de demonstrativo de substituição de termos sublinhados é... Bom, se a gente se referisse ao banco da escola, que é o mais antigo, seria aquele. E o banco dos réus seria este. Preferiu este. Então ficaria... a forma correta demonstrativa na substituição do termo sublinhado. O termo sublinhado é segunda opção. Segunda opção é banco dos réus. Então é este. Então, terceira questão, resposta. Este a aquele. Quando eu tenho coesivos textuais se referindo a mais de um elemento, não se usa o pronome demonstrativo esse. Se fossem 3, Paula, Ana e Raquel. Raquel seria esta, tudo bem? E a Paula seria aquela. Arnaldo, e a Ana no meio? A do meio não teria referência. Então,
Quando eu tenho 3 elementos, você não usa mais os pronomes demonstrativos. Você usa numerais, por exemplo. Primeiro, segundo e terceiro. O terceiro vai à Argentina, o segundo vai ao Uruguai, tá? O primeiro vai ao Paraguai. Então, quando se trata de 2, só pode usar este para o mais próximo e aquele para o mais distante. Foi o que eu marquei aqui, este e aquele. Tudo bem? Então, morreu a questão 3, questão muito boa de coesão textual. Questão 4. A charge abaixo, publicada no jornal O Dia do Piauí, em 1º de abril de 2015, produz humor, apoiada numa figura de linguagem expressa graficamente, figura essa denominada de, vamos lá, redução da maioridade penal. Isso aqui é o título da charge. Aí você olha para a charge e vê o seguinte, uma mulher deitada, ela está com a barriga grande, tá? Observa aqui em cima, esse lustre aqui parecia aquela iluminação de uma sala de hospital, tá? Ela está deitada e nós temos um policial apontando na direção das pernas dela dizendo: saia com as mãos na cabeça. Quem é que pode estar lá que seja obrigado a sair com a mão na cabeça? A criança. Então isso aqui é uma crítica, tá? Uma crítica que a charge está fazendo, ok? Tá? Para a discussão da diminuição da maioridade penal. Ele está dizendo que desse jeito, a criança ao nascer, ela já nasce como delinquente. Isso é uma crítica, tudo bem? Só que, óbvio, né? Com a diminuição da maioridade penal, isso aqui nunca vai acontecer. Ele está exagerando, tá, nessa crítica. Nunca o bebê já vai nascer, tá, no réu, como se fosse réu, tá ok? Então, dito isto, vamos lá. Houve metáfora naquela figura? Não, não houve. O que é metáfora? Metáfora é uma comparação subjetiva. Arnaldo, eu não entendi. Presta atenção. Eu digo assim para você. Esta caneta é preta. Tá? Não, desculpa. Esta caneta, tá, parece um pedaço de carvão. Esta caneta parece um pedaço de carvão. Aí você olha para a caneta e vê que ela é preta. Você entende que eu estou comparando a caneta ao carvão por causa da cor. Eu não disse por que ela... Olha o que eu disse. Essa caneta parece o carvão. Então parece o carvão, estou comparando a cor da caneta à cor do carvão. Eu não disse para você que ela se parece com o carvão por causa da cor. Esta caneta parece carvão. Então, eu fiz uma comparação e você subjetivamente supõe. Ele está dizendo que a caneta parece carvão porque a caneta é preta. Você compreendeu isso? Quando eu faço a comparação, mas não digo porquê, é metáfora. Mas você disse assim, ó, esta caneta é preta como carvão. Aí você percebe que eu estou comparando a caneta ao carvão. E eu disse, por que a caneta parece com carvão? Porque ela é preta, olha. Esta caneta é preta como carvão. Tudo bem? Então, quando a frase faz a comparação e explica a comparação, eu tenho uma símile, comparação ou símile. Quando a frase faz uma comparação, mas não explica a comparação, eu tenho uma metáfora. Vou fazer outra. Este estúdio é uma caixa de fósforos. Aí você, este estúdio é uma caixa... O Arnaldo comparou o estúdio com a caixa de fósforo. Mas eu disse o que o estúdio tem que o faz parecer com a caixa de fósforo? Eu não disse. É você que vai dizer, pô, deve ser porque o estúdio é pequeno. Ok? Então foi subjetiva a comparação. Metáfora. Agora se eu dissesse, este estúdio é pequeno como uma caixa de fósforos. Eu comparei o estúdio e a caixa de fósforos. Só que eu disse por que ele é parecido com a caixa de fósforos, porque ele é pequeno. Então eu tenho uma comparação ou símile. E na nossa figura não houve comparação. Tá? Nem símile e nem metáfora. Tá fora. Metonímia. O que é uma metonímia? Metonímia consiste em você usar uma palavra no lugar de outra por existir entre elas uma relação. Você pensa assim, eu digo assim pra você, cara, eu acho que eu já bebi uns 3 copos de água. Eu já bebi uns 3 copos de água. O que eu bebi foi a água, mas eu disse que eu bebi o copo. Olha, eu já bebi uns 3 copos de água. Quando eu falei que eu bebi o copo, eu estou usando a palavra copo no lugar da palavra água, porque existe uma relação entre o copo e a água. Isso é uma metonímia. E lá na nossa charge não houve metonímia. Então, metonímia, tá?
usar uma palavra no lugar de outra, por existir uma relação, vou colocar aqui, uma relação entre elas. Foi o que eu dei exemplo para você. A relação entre o copo e a água, entre elas. Tudo bem? E lá não houve metonímia. Hipérbole. Arnaldo, o que é uma hipérbole? Hipérbole é o uso de exagero. Observa, por favor, que é o que nós vamos encontrar na charge. Olha lá. Saia com as mãos na cabeça. Ele está exagerando quando ele diz que a diminuição da maioridade penal vai atingir o bebê recém-nascido. Então, o que eu percebo aqui, vamos lá, é a letra C como resposta, a hipérbole. Arnaldo, pleonasmo. O que é pleonasmo? Pleonasmo é a mesma coisa que redundância. Redundância. O que é uma redundância? É quando você utiliza duas palavras uma ao lado da outra, sendo que uma representa a outra. Por exemplo, entrar para dentro. Se você entrar, só pode ser para dentro. Ok? Pequenos detalhes. Se são detalhes, são pequenos. Ok? Então, isso é uma redundância. E lá nós não temos redundância. E por último, ele fala em catacrese. Catacrese é o uso de uma palavra que já tem um emprego formalizado para representar outra palavra que não tem emprego. Tá? Então, é uso de uma palavra por empréstimo, por não existir um nome apropriado, para uma ação ou objeto. Arnaldo, me dá um exemplo. Por favor, senhores passageiros queiram embarcar na aeronave. Embarcar significa entrar no barco. Quando você fala embarcar na aeronave, é porque não existe uma nomenclatura, tá, formalizada para o ato de entrar no avião. Você fala embarcar na aeronave. Dente de alho. Quando você fala dente de alho, dente é o nome de um osso, na verdade, que nós temos na nossa arcária. Dente de alho, não. Por não existir, então, um nome apropriado para aquele gomozinho de alho, chama-se dente de alho. Quando você fala assim, perna da cadeira. Cadeira não tem perna. Perna é o nome de um dos nossos membros inferiores do corpo humano, não é verdade? Então, pela falta de uma nomenclatura exata para aquela parte, aquele objeto, usa-se por empréstimo a palavra perna, braço da cadeira, etc. Tudo bem? E não houve catacrese na nossa charge. A única figura de linguagem presente nela é a hipérbole. A redução da maioridade penal não vai atingir o bebê recém-nascido. Óbvio, ele exagerou ali na crítica que ele fez. Tudo bem? Então, essa questão morreu, questão letra C. Quinta questão, ainda sobre redução da maioridade penal. Você observa que aqui eu tenho duas charges, né? Dois desenhos. O primeiro é a criança chutando uma bola, tá? Observa que a criança olhando para a bola. Na segunda, a criança olhando para a bola, só que agora a bola representa o quê? É prisão. Não é verdade? Desde pequeno a gente sabe que essa bola presa ao pé representa que o cara não pode fugir. Então ele é um prisioneiro, tá preso, é uma criança presa. Vamos ver aqui. Questão 5 diz assim para você. A charge acima do caricaturista Samuca, publicado no Diário de Pernambuco em 1º de abril de 2015, expõe um ponto de vista sobre a redução da maioridade penal. O ponto de vista dele é que ele é contra, né? Que pode ser expressa na seguinte frase. Letra A. A infância abandonada pelos pais. Nada a ver, cara. Não tem nada na charge que diga que ali é uma criança abandonada pelos pais. Eu já não vou nem perder tempo, mas vou continuar lá. Que passa todo dia fora de casa acaba por cometer delitos.
porque ela passa o dia inteiro, acaba cometendo delitos? Não. Letra B. O fato de muitas crianças trocarem a sala de aula pelo campo de futebol pode ser o início de uma vida na ilegalidade. Observa. Compreenda, as crianças não trocam a sala de aula pelo campo de futebol. Elas não trocam. Presta atenção, muitas crianças trocam. Não. Muitas vezes não há troca, porque não há escola. Ok? E outro detalhe, a própria escola pode incentivar, tá, o campo de futebol. Então a letra B também está fora. Não tem sentido. Não é isso que está sendo criticado na charge. Letra C. Crianças devem ser tratadas como tais e não serem passíveis de penas que atingem os adultos. Observa, presta atenção na charge. A criança jogando futebol e a criança presa por uma bola de ferro, mostrando que ela é prisioneira. No primeiro desenho, é a criança tratada como criança. No segundo desenho, a criança é tratada como adulto. Então, de fato, a letra C tem um certo sentido, é algo que você pode interpretar da charge. Eu não estou dizendo que ela é a resposta correta, mas eu já não vou poder riscar a letra C, como eu risquei A e B. Vou para a letra D. O futebol, como outros esportes, pode servir de caminho para que as crianças não ingressem no mundo do crime. Galera, se eu olhar para a charge, olha o que eu estou vendo aqui, ó. Futebol, tá? E prisão. Ele não pode fazer essa afirmação porque a charge está ali para falar da criança sendo tratada como criança e sendo tratada como adulto. Ali não tem nada a ver como o futebol pode servir de caminho para as crianças não ingressarem no mundo do crime. Não tem relação. Letra D está fora. Letra E. A redução da maioridade penal não deve atingir as crianças muito pequenas. O que é uma criança muito pequena? É subjetivo, que deve ocupar seu tempo em estudo e divertimento. Olha, eu lamento dizer a você, por eliminação, a alternativa mais próxima do ideal é a letra C. A letra C tem relação com a charge. Crianças devem ser tratadas como tais, ou seja, a única bola que pode fazer parte do mundo da criança é a bola de futebol, que mostra ela se divertindo, praticando esporte. A outra bola, a bola de ferro, não pode fazer parte do mundo da criança. É isso que a letra C quer dizer. Então a letra C é a melhor resposta. Beleza? Vamos lá, questão de número 6, que diz assim. Abaixo foram transcritos trechos de cartas de leitores de um jornal sobre a maioridade penal. A opção cujo posicionamento contraria especificamente uma afirmação do texto 1. A opção cujo posicionamento contraria. Vocês lembram do texto 1? Vamos voltar e ler novamente. O mito da maioridade penal. Quando falo sobre redução da maioridade penal, costumo dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer ver a juventude. Se no banco da escola ou no banco dos réus. Anteontem, o Congresso Nacional sinalizou que prefere a segunda opção. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a constitucionalidade da PEC, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Fiz a minha revisão do que afirma o texto 1, agora eu tenho know-how para poder matar a questão de número 6. Vamos lá. Abaixo foram transcritos trechos das cartas de leitores de um jornal sobre a maioridade penal. A opção cujo posicionamento contraria especificamente uma afirmação do texto 1 é: letra A. Ser a favor ou contra a redução da maioridade penal é um direito inalienável de cada cidadão. Mas alegar que a redução de 18 para 16 anos colocará nossa juventude no sistema prisional é o mesmo que confundir alhos com bugalhos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa afirmativa está se posicionando, tá, contra a PEC. Ele quer a opção cujo posicionamento contraria uma afirmação. A letra A contraria. A letra A se mostra contra a PEC, contra a redução da maioridade penal. Então já posso dizer que é a letra A. Tudo bem? Vamos ver a letra B? O discurso contrário à redução da maioridade penal é o mesmo, assim como as justificativas para não adotá-la no país. Uma delas é a questão da precariedade do sistema penitenciário do Brasil. Observa que na letra B ele está falando da questão da precariedade do sistema
penitenciário. Ele não está mencionando nada do que foi discutido lá. Ele não se coloca contra nem a criança na escola e nem a criança no presídio. Então a letra B está fora. Letra C. Preocupante que a CCJ tenha dado aval para que a proposta de redução da maioridade penal seja discutida e até votada no Congresso Nacional. Aqui o comentarista fala da CCJ. Ele fala da CCJ, ele não está falando de um posicionamento, se é no banco da escola ou no banco do GELS. A letra C está fora. Letra D. Mandar adolescentes para a cadeia só irá piorar as coisas e aumentar ainda mais a violência e o crime na já conturbada sociedade brasileira. A letra dele se coloca contra. Eu já marquei a letra A, vou marcar aqui um xizinho para voltar para a letra D. Letra E. Ninguém acredita que essa redução da maioridade penal irá resolver a questão de segurança pública. Apenas acreditamos que homicidas serão realmente punidos. Bom, aqui ele foge ao tema. Eu estou entre duas alternativas, pessoal, entre A e D. Vou voltar para o enunciado. Abaixo foram transcritos trechos de cartas de leitores de um jornal sobre a maioridade penal. A opção cujo posicionamento contraria uma afirmação, se a favor ou contra a redução da maioridade penal, é um direito inalienável de cada cidadão. Mas alegar que a redução de 18 para 16 colocará nossa juventude em sistema prisional é o mesmo que confundir alhos e bugalhos. Contraria o posicionamento do fecho. É a letra A. É a letra A. Sem medo de ser feliz é a letra A. Mandar adolescentes para a cadeia só irá piorar as coisas e aumentar ainda mais a violência e o crime. Aumentar ainda mais a violência e o crime não tem relação nenhuma. Ok? Como é que pode aumentar? Então a letra D tem uma afirmativa errada, fora resposta da questão 6, letra A, pessoal. Também tem que ser lido com muito cuidado, para você perceber. A letra A fala do assunto. A letra D, já está entrando em aumento da violência do crime. Como é que isso pode aumentar a violência e o crime? Não tem sentido. Então, morreu a questão 6, questão 7 agora. Ao intitular o texto 1 como o mito da maioridade penal, o autor do texto, galera, muito cuidado. A palavra mito, de mitologia. Mito é aquilo que não é real. Não é real. Então, no momento em que ele dá um nome para o texto de o mito da maioridade penal, ele está fazendo uma crítica ao assunto. Tudo bem? Não é real, vem de mitologia, então é uma crítica. Então vamos lá. Ao intitular o texto 1 como mito da maioridade penal, o autor do texto, letra A, antecipa um posicionamento sobre o tema abordado. Sim, ele já antecipou que ele é contrário. Mostra o tema como algo fora de época? Nada a ver. Destaca o tema como algo importante? Não. Chamando de mito. Considera o tema do ponto de vista literário? Não. Não é no sentido literário. Condena a discussão do tema? Também não. Ele está antecipando o posicionamento. Ok? Se isso é um mito, é porque isso não é verdade. Então ele já se colocou contra a diminuição da maioridade penal. Letra A. Muito fácil a questão. Vou para a questão 8. A UOL Cotidiano lista uma série de razões contra e a favor da redução da maioridade penal. A razão abaixo que não está adequadamente expressa contra a redução, adequadamente escrita. A palavra expressa significa escrita. Então, olha lá. A razão abaixo, tá, que não está adequadamente escrita contra a redução é, letra A. A redução da maioridade penal fere uma das cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas por congressistas. Tá? Uma das cláusulas pétreas da Constituição de 88. Não está adequadamente expressa. A razão, ou seja, a argumentação. A letra A está expressa adequadamente. Ok? Então não é a letra A. Letra B. A inclusão de jovens
A inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não iria contribuir para a sua reinserção na sociedade. A inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não iria contribuir para a sua reinserção na sociedade. Está escrito adequadamente. E é contra a redução. Não é a B. Letra C. A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em dados estatísticos e não em casos isolados. Não tem sentido isso. Quer dizer que a pressão para a redução tem que se basear em casos isolados? Se ela se basear em casos isolados, seria absurdo, porque você estaria se baseando em exceções e não em regras. E toda decisão tem que se basear naquilo que virou regra. Então a letra C é que não está adequada expressa quanto à redução. A letra C é a resposta. Isso aqui é um absurdo. Como é que eu posso basear minha decisão em casos isolados? Não pode ser em exceções, mas aquilo que virou regra é a letra C. Letra D. Em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação e em políticas públicas para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles ao crime. Perfeita a letra D. Perfeito. Letra E. A redução da maioridade penal iria afetar preferencialmente jovens negros, pobres e moradores de áreas periféricas do Brasil, na medida em que este é o perfil de boa parte da população carcerária brasileira. Perfeita a letra E também. Ele que é aquela que fere, né, que não está adequada. A letra C não tem sentido. A pressão para redução da maioridade penal está baseada em dados estatísticos e não em casos... Tem que se basear em dados estatísticos, tá? E não em casos isolados, tá? Por quê? Tem que se basear em casos isolados? Não pode. Letra C, de criança. Tranquilos? Questão 8. Vamos lá para a questão 9. Questão 9. E, gente, se ficar alguma dúvida, você tem que me procurar. Arnaldo, eu não entendi. A gente pode conversar. Isso acontece muito. Às vezes um candidato assiste a uma aula minha e tem alguma questão, alguma alternativa que ele não entendeu. Ele vem conversar comigo depois. Eu converso com ele e diz, professor, entendi, muito obrigado e tal. Porque quando você fica com dúvida, você não aprende. Tá? Questão 9. O Brasil precisa alinhar a sua legislação à de países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde, na maioria dos estados, adolescentes acima de 12 anos de idade podem ser submetidos a processos judiciais da mesma forma que adultos. Sobre esse argumento, a afirmação correta é: letra A. Mostra a opinião contrária à redução da maioridade penal. Negativo. Ele não mostra, ele mostra a favor. Quando ele diz que o Brasil tem que alinhar a legislação aos estados onde os adolescentes com 12 anos de idade podem se submeter a processos judiciais, ou seja, senta no banco dos réus. A letra A está fora. A afirmação correta é letra B. Indica a legislação de todos os estados americanos como parâmetro a ser seguido no Brasil. Não. Ele indica o parâmetro da maioria dos estados e não de todos os estados. Então a letra B está fora. Letra C. Destaca os países desenvolvidos como exemplos onde a redução da maioridade penal não foi adotada. Negativo. O único, olha lá, a de países desenvolvidos como os Estados Unidos. Só aqueles que são a favor, tá, da maioridade, da diminuição da maioridade penal. Não a todos. Ele está falando aqui, ó. Destaca os países desenvolvidos como exemplos onde a redução de maioridade penal não foi adotada, não. Ele deu exemplo onde ela foi adotada, como os Estados Unidos, por exemplo. Então a letra C está fora. Letra D. Apela a um absurdo, a fim de que a força do seu argumento seja intensificada. Gente, não é um absurdo. Não é um absurdo. Tanto que é lei no país mais democrático do mundo. Então a letra D está fora. Letra E, só pode ser ela. Aponta um país considerado superior ao Brasil, onde já se aplica a redução da maioridade penal para que sirva de exemplo. É isso aí. Exatamente. Aponta um país considerado superior ao Brasil, Estados Unidos,
onde já se aplica a redução da maioridade penal. Perfeito, a letra E é a resposta. É o correto. Então, a afirmação correta sobre o texto é essa. Aponta um país considerado superior ao Brasil, que é os Estados Unidos, onde já se aplica a redução da maioridade penal. Para que sirva de exemplo, acabou a questão. Vamos para a questão de número 10. 10 diz assim: em documento que circula pela internet, estão apontadas 18 razões para que não haja redução da maioridade penal. Entre elas, a razão que se apoia em fator sem referência a valor ou desvalor intrínseco da redução é... Calma aí que eu não entendi. Vamos de novo. Em documento que circula pela internet, estão apontadas 18 razões para que não haja redução da maioridade penal. Entre elas, a razão que se apoia em fator sem referência a valor ou desvalor intrínseco da redução é... Letra A. A redução em foco, redução da maioridade penal, esbarra no fato de o sistema prisional brasileiro não suportar mais pessoas. Pessoal, a razão que se apoia em fator sem referência a valor ou desvalor intrínseco da redução é a letra A. A letra A está se apoiando, entendeu? Tá no sistema prisional brasileiro, não na criança, tá? Ou no que possa ser consequência dela. Letra B. A redução da maioridade penal trata o efeito, mas não a causa. Sim. Trata a delinquência. Não está tratando o que leva a criança à delinquência. A letra B não pode ser, porque ela trata de valor intrínseco. Letra C. A redução da maioridade penal não afasta o adolescente do crime. Sim. Está tratando também a consequência. Tá fora a letra C. Letra D. A redução pretendida afronta leis brasileiras e internacionais. Está falando da redução. Letra E. A redução almejada não respeita o direito do crime do adolescente. Está falando da redução. A única que não faz referência nem a valor ou desvalor intrínseco à redução é a letra A. Ele faz referência ao sistema prisional brasileiro. Então a resposta da questão é a letra A de água. Essa é uma questão FGV. Tá? Eu li a primeira vez e não fez sentido para mim. O enunciado é muito importante. Você não pode... eu não entendi. Não se desespera. Lê outra vez. Lê novamente. Lê de novo. Às vezes uma quarta leitura que você diz, já estou entendendo o que ele quer dizer. Isso é natural na prova da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Texto 2 para a questão 11, provavelmente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se justifica. Os poderes públicos, inclusive o judiciário, estão em dívida com a sociedade por conta da inobservância do Estatuto em sua integralidade. Reconheço que a punição não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, educação, prevenção, assistência social são medidas que, se aplicadas no universo da população jovem, terão o condão efetivamente de reduzir a violência. Mas, em determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz do que aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aloysio Nunes Ferreira, Revista Época. Ok. Bom texto esse. Texto mais coerente. Tá? É uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a de advertência, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se justifica. Os poderes públicos, inclusive o judiciário, estão em dívida com a sociedade por conta da inobservância do Estatuto em sua integralidade.
Reconheça que a punição não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, educação, prevenção e assistência social são medidas que, se aplicadas no universo da população jovem, terão condão efetivamente de reduzir a violência. Mas, em determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz do que aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Show! Li o texto 2 vezes e vou para a questão. Argumentativamente falando, as palavras do enunciador. Enunciador é o autor do texto. É quem está falando no texto. Argumentativamente falando, as palavras do enunciador. Letra A. Condenam o ECA. Não condena, defende. Aplaudem o governo por suas medidas. Não. Dizem que o governo está em dívida. Letra C. Criticam os poderes públicos por se aplicarem as leis estabelecidas pelo ECA. Não. Tanto que aqui o ECA diz que há coisas que eles passam por cima. Tá? Aqui, por exemplo, antes de chegar à internação, há uma série de outros, como advertência, prestação de serviço, comunidade, liberdade assistida. Então, ele aqui não pode dizer isso. Não pode dizer. Tá? Eles criticam os poderes públicos por se aplicar as leis? Não. Eles criticam o poder público por não aplicar as leis estabelecidas pelo ECA. Letra D. Apoiam o ECA, mas reconhecem limitações em alguns casos. Letra D. Está aqui no finalzinho. Reconheça que a punição não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, a educação, a prevenção, a assistência social são medidas que, se aplicadas no universo da população jovem, terão condão efetivamente de reduzir a violência. Mas, em determinados casos, é preciso uma punição mais eficaz. Então, a resposta é a letra D. Apoiam o ECA, mas reconhecem limitações em alguns casos. E letra D. Defendem incondicionalmente a redução do número penal. Não defendem. Então, resposta à questão 11, letra D. Questão fácil também. Questão número 12. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Aí ele fala assim: a inclusão de uma vírgula entre os dois segmentos são as duas orações. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa. Ele está falando dessa vírgula aqui. Ó. A inclusão de uma vírgula entre os dois segmentos do texto 2 faz supor a implícita existência de um conector entre eles. Tal conector deveria representar... Galerinha, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Aí ele fala primeiro aqui, letra A, uma concessão, como ainda que. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada. Se eu colocar ainda que, ele vai ficar estranho com esse ainda. Não é a letra A. Se eu tirasse o ainda, ficaria assim, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda que largamente ignorada. Mas se colocar ainda largamente ignorada, não fica uma repetição do ainda? Fica sem sentido? Não é a letra A por isso. Letra B, uma adversidade. Vou colocar o porém lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, porém, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Gente, a letra B se encaixou como uma luva. Ok? Vamos ver a letra C. Uma conclusão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, logo, ainda largamente ignorada. Não tem sentido. Letra C está fora. Letra D, uma explicação, como a palavra pois. Observa. Se eu colocar o pois lá como explicação, eu não posso retirar a vírgula. Não posso. Se eu colocar o porém, a vírgula continua. Tudo bem? Tá? O pois, a vírgula tem que continuar também. Então vamos ver aqui. Pois. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, pois ainda largamente ignorada.
Por isso que ela é justa, porque ela é largamente ignorada, não tem sentido. Uma proporcionalidade, como à medida que. Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, à medida que ainda é largamente ignorada. Não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo que, embora seja justa e generosa, em oposição, ela ainda é largamente ignorada. É a letra B, sem medo de ser feliz. Todas as outras fazem perder o sentido, mudam, tá? Contrariam a coerência do texto. Então a resposta é a letra B. Questão 13. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se justifica. Nesse segmento do texto 2, há duas ocorrências sublinhadas do vocábulo mesmo. Sobre essas ocorrências é correto afirmar: ambas equivalem ao sentido de inclusão. Bom, se elas têm valor de inclusão, eu posso trocá-las por um conectivo de inclusão. Eu vou trocá-la pelo conectivo até, que indica inclusão. Vou dar um exemplo, tá? Vou colocar assim, até o Paulo falou mal de mim. Quando eu digo assim pra você, até o Paulo falou mal de mim, eu estou dizendo que falaram mal de mim. E eu incluí o Paulo, porque a palavra até é uma palavra denotativa de inclusão. Então, se a palavra mesmo duas vezes indica inclusão, eu vou colocar o até no lugar delas. Se a palavra até mantiver o sentido, mantiver a coerência, então ambos têm valor de inclusão. Então vou escrever aqui o até e vou escrever aqui o até. Vamos ler com eles. Até quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando diretamente à privação de liberdade, até em casos em que isso não justifica. Galera, eu consegui trocar o até duas vezes, então parece que a letra A está correta. Vamos ver a letra B? Só a primeira ocorrência indica concessão. Bom, se ela indica concessão, então eu posso trocá-la, por exemplo, por embora, que é um conectivo de concessão. Vamos ver. Embora quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, ficou estranho, ficou embora quanto às sanções previstas, ficou sem sentido. Então, só a segunda ocorrência indica concessão. Vamos verificar. O embora vai entrar bem aqui. Embora. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando diretamente à privação de liberdade, embora em caso em que isso não se justifica. Embora em caso em que isso não se justifica. Não tem sentido. A letra C está fora. Só a primeira ocorrência indica inclusão. Já vi que são as duas, a letra D está fora. Só a segunda ocorrência não, gente. A resposta à questão é a letra A. Eu pude trocar a palavra mesmo por até nas duas ocorrências. Então, de fato, a letra A. Nos dois casos tem sentido de inclusão. Guarda sempre isso. Está dizendo que que tem um sentido específico, troca por um conectivo daquele sentido. Até quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas. Tem sentido. 13, letra A. 14. Vamos lá. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras sanções menos severas, como a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que é pronome relativo, são frequentemente ignorados, passando diretamente à privação de liberdade, mesmo em casos em que outro não é relativo. Isso, pronome demonstrativo. Tá legal. Nesse segmento do texto 2, o elemento que não estabelece coesão formal com nenhum termo anterior, nenhum.
Então vamos lá. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras. Outras faz conexão com sanções. Então não é a letra A. Ele quer aquela que não estabelece coesão. Letra B, advertência. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência. A advertência. A advertência se refere a sanções, mas não é formal. A proteção de serviços da comunidade e liberdade assistida, que são as quais, ou seja, a advertência. Esse que se refere à advertência, a prestação de serviços da comunidade e liberdade. Então ele é formal. Então a letra C está fora. Outra vez aqui. Casos em que, casos nos quais, em quais casos é formal também. E a palavra isso sempre é formal. Então a única alternativa que não faz uma referência formal é a letra B. A advertência. Ela não se refere formalmente, porque ela é uma das sanções. Quando eu digo sanções, se fossem todas, mas advertências são uma só. Então, embora a advertência seja uma das sanções, e sanções está no plural, ele não se refere formalmente a sanções. Tá ok? Então, resposta 14, letra B. Boa questão. Questão de coesão textual. Tudo é leitura. E a nossa última questão de hoje, 15ª. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Mesmo quanto às sanções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à privação de liberdade, mesmo em casos em que isso não se justifica. Ok. O adjetivo que por sua tipologia mostra um tipo diferente dos demais é... Caramba, vamos lá. Quando fala de tipo de adjetivo, existem 3 tipos de adjetivos, pessoal. 3 tipos. Existe o adjetivo restritivo, existe o adjetivo explicativo e existe o adjetivo de relação, chamado adjetivo relacional. São 3 tipos de adjetivos. Então ele fala em tipologia do adjetivo. Ele está dizendo qual alternativa é um adjetivo que é diferente. Então vamos lá. Ignorada é o primeiro adjetivo. Vamos procurar. Ignorada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, olha, largamente ignorada. A palavra largamente é um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Se esse adjetivo pode ser intensificado, ele não é relacional. Primeira característica do adjetivo relacional, ele não pode ser intensificado. Tudo bem? Quando ele falou largamente ignorada, ele intensificou. Então ele não é relacional. Arnaldo, então, ou ele é restritivo, ou ele é explicativo. Sim, vamos dar uma olhadinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada. Você observa o detalhe. Você está vendo que tem uma vírgula separando o adjetivo que se refere à lei, ao ECA? Pois muito bem, quando existe a vírgula, ele tem valor explicativo. Tá? Vamos continuar. Previstas. Então vamos nessa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Mesmo quanto às sanções previstas, observa que agora aqui a palavra previstas adjetivo se refere a sanções. Olha o detalhe. Sanções previstas.
vem depois do substantivo. Adjetivo relacional, repara bem, ele é derivado de substantivo. Previstas vem de previsão, tá? Ele ocorre após o substantivo. Ele veio depois do substantivo. Outra, ele não pode ser intensificado. Não pode ser intensificado. Não existem sanções previstíssimas. São sanções previstas. Então eu estou verificando que o previstas, esse cara aqui, é relacional. Tá? Vamos, qual é o outro aqui? Severas. Vamos procurar o severas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa, ainda largamente ignorada em suas medidas de proteção e promoção. Mesmo com as exceções previstas no Estatuto, antes de se chegar à internação, há uma série de outras menos severas. Olha que interessante, olha a vírgula de novo, olha. E olha aqui uma coisa, menos severas. A palavra menos é um advérbio de intensidade. Esse adjetivo está sendo intensificado, ok? Então ele não é relacional. Esse aqui, ó, não relacional. Esse aqui não relacional. A letra B é relacional, porque, olha o que eu disse, não pode ser intensificado. O adjetivo de relação não pode ser intensificado. Então, até agora, previstas veio depois do substantivo sanções, ok? Severas veio depois do advérbio de intensidade. Então, não é relacional. Letra D, justa. Vamos embora. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa. Olha aqui, pessoal. Bem justa. Bem é advérbio de intensidade. Se ele é intensidade, então ele não é relacional. Não é relacional. Tudo bem? E tem uma vírgula antes, mostrando que ele tem valor explicativo. Vamos embora. Generosa. Vamos lá, generosa. Vamos procurar. Só se for essa daqui, ó. Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma lei bem justa e generosa. Bem justa e bem generosa. Ele também vem intensificado, ele não é relacional. Ok? Então a única alternativa que eu vi, um adjetivo, que não foi intensificado no próprio texto, foi o da letra B. E aí eu tenho o seguinte, tá? Ignorada, severa, justa, generosa, todas eles vieram intensificados. Então eles não podem ser relacionais. A única que pode ser relacional é a letra B. E normalmente, quando se cobra o tipo de adjetivo, ele quer que você mostre que você sabe que é um adjetivo relacional. Para ficar mais claro para você, eu vou colocar aqui características dele. Tudo bem? Então deixa eu apagar aqui rapidamente essa informação todinha. Eu vou colocar aqui características do adjetivo relacional. E fica ligado, essa questão não caiu por acaso. Só quem cobra isso é FGV. Adjetivo relacional. Primeira característica, deriva de substantivo. Deriva de substantivo. Segunda característica, só ocorre após o substantivo, nunca antes. Terceiro, é objetivo, ele não pode ser subjetivo, ele é objetivo, ele não é uma opinião. Ele é porque as sanções são previstas. Elas não são previstas porque o cara acha que ela é prevista porque ela é lei, é objetivo. Tá? Não pode ser intensificado, não pode variar em grau. Tudo bem? Aqui estão as características de um adjetivo de relação. Previstas, sanções previstas, vem de previsão, sanções que estão em previsão, deriva de substantivo.
Só corre após o substantivo. Observe que veio depois do substantivo. É o objetivo. Se essas ações são previstas, elas não são previstas porque eu quero, são previstas porque está no estatuto. É objetivo, não é opinião, né? E não pode variar em grau. Olha, ela foi o único adjetivo de todo o texto que não variou em grau. Então, nesse caso, é relacional. Todos os outros variaram, nenhum dos outros é relacional. Resposta à questão letra B, de brincadeira de criança. Tá aqui o nosso simulado. Tá aqui o que você tem que ter noção para sua prova. Tudo bem? Arnaldo, só cai isso? Não, não estou dizendo que só cai isso. Mas isso daqui, tá, é a base da prova da Fundação Getúlio Vargas. Muito rica em leitura, muito rica em análise de semântica, muito rica na questão de morfologia, tá? É isso que você tem que tomar cuidado. Continua estudando com a gente, resolve, tá, as nossas aulas de... Eu estou fazendo uma série de aulas de resolução de questões da FGV para você ver os outros assuntos que te interessam. Beleza? Fico por aqui. Tomara que você tenha entendido. Se ficar dúvida, me procura no Instagram, @portuguesdefinitivo. Valeu! E para você que está participando deste desafio, você vai poder efetuar sua matrícula. Nosso curso de Titânio MPU é uma condição especial, com desconto em cima de desconto. Isso mesmo. Aqui no nosso Titânio MPU, você vai ter tudo o que você precisa para você ficar na melhor classificação para você ser o próximo servidor público da sua família. Aqui, literalmente, a gente pega na tua mão até a data da posse. Você vai receber conteúdo teórico explicado de uma maneira objetiva, direta e simples. Você não vai perder tempo com aquilo que não cai. Tudo direcionado para que você possa ter o melhor aprendizado e de uma maneira mais rápida. Você vai ter o material em PDF, além dos resumos de fecha aprendizado, que são essenciais para que você possa revisar o conteúdo e evitar que a curva do esquecimento leve tudo aquilo que você acabou de aprender. Você também vai receber um curso de questões, isso mesmo, para você implementar o estudo reverso. O curso de questões de fixação é a melhor maneira de você fixar o conteúdo, memorizar, para que de cada 10 questões você consiga acertar 9. Essa é a nossa meta. Além disso, você também vai receber um cronograma eficiente. Você vai receber um cronograma onde você vai saber o que é que você vai estudar teoria, questões, quando vai fazer revisões, quando tem um estudo ativo, quando fazer simulados. É todo um passo a passo. Literalmente, a gente pega na tua mão até a data da posse. Você vai ter um curso reta final com questões FGV. Cada grupo de questões tem a sua finalidade. As questões de fixação é para memorizar. As questões da FGV para conhecer a abordagem da FGV. Nesse curso reta final, você vai revisar aquilo que você já estudou, aprender aquilo que ainda não deu tempo e conhecer como é que a FGV cobra. Além disso, você vai ter as sessões Tira Dúvidas. Nessas sessões Tira Dúvidas, você vai ter a oportunidade, junto com a tua turma, tirar as dúvidas com os professores. Ah, professor de português, eu não entendi isso aqui. Professor de direito constitucional, não entendi isso aqui. Eu não entendi isso aqui. Nessas sessões Tira Dúvidas, os professores também comentam simulados. Você também vai ter um curso de discursiva para você aprender a tirar nota máxima da FGV. E assim usar como um diferencial competitivo em cima do teu concorrente. E você vai receber simulados temáticos. Nesses simulados, você vai avaliar, diagnosticar como é que está teu nível de aprendizado em cada disciplina, para você fazer correções a tempo. Aqui é assim, é um treinamento que vai ser adequado para que no dia do jogo, que é o dia da prova, seja muito mais fácil. E você viu que para o MPU a parte de administração é extremamente importante, né? Você vai ter acesso ao meu número de WhatsApp pessoal. Qualquer dúvida que você tiver sobre técnica de estudos, pode falar comigo. Aconteceu um imprevisto, não conseguiu seguir o cronograma, você me explica a sua situação e eu vou te dar as devidas orientações. Eu também vou poder tirar todas as suas dúvidas de administração, gestão de pessoas, administração pública, tudo isso que você está precisando. Aqui, você não vai estudar sozinho. Não importa a sua situação atual, se você está começando do zero ou se você já vem estudando, mas ainda não conseguiu o resultado que você tanto pretendia. Agora, para pensar aqui comigo. Curso completo de teoria, curso completo de questões, mais um curso de reta final, curso de questões de fixação, PDF, revisões, mapa de fecha aprendizado, acesse o meu número de WhatsApp, curso de discursiva, cronograma eficiente. A gente poderia cobrar aqui uns R$2.000, mas não. Você vai poder efetuar sua matrícula agora, clicando no link que está aqui, tá? Com bônus exclusivo, tá? De R$ 997 por 12 parcelas de R$ 41,41. Você vai ter um desconto em cima de desconto. Se você for efetuar sua matrícula agora no nosso site, o nosso curso do Titânio vai estar R$ 100 mais caro.
Mas você não. Você vai poder efetuar sua matrícula agora, clicando no link aqui disponível por 12 parcelas de R$ 41,41. Mas isso é exclusivo para você que está no desafio. Quem está fora do desafio vai pagar R$ 100 mais caro do que esse valor. Então, clique no link agora. Porque como eu disponibilizo meu número de WhatsApp, eu só consigo efetuar uma matrícula mais ou menos de 45 pessoas. E eu sei que uma grande parcela já se matriculou. Porque para poder dar conta. Então, venha fazer parte desse grupo seleto de alunos que vai ter todo o nosso acompanhamento. Tanto do curso completo de teoria, curso completo de questões de fixação, reta final, são mais de 1.500 questões comentadas em videoaulas da FGV. Você tem sessões tira-dúvidas, você vai ter simulados temáticos, cronograma de estudos, discursivo e acesso ao meu WhatsApp. Clique no link agora disponível. Estou aguardando você dentro do nosso curso.